E aí, quarenteners, tudo bem? Tudo bom? Eu sou o Fidelis e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância das ênfases e pausas num texto. Ficou interessado, interessada nesse assunto? Gostou? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e bora começar esse rolê. Você com certeza já ouviu falar em pausa dramática. Roberto Alfredo, eu tô grávida. Mas por que as pessoas usam isso no texto? A pausa no texto falado pode servir para várias coisas. Por exemplo, mostrar que você está finalizando uma ideia e começando outra, dar importância, chamar atenção para algum assunto, alguma ideia daquilo que você está falando, para terminar um assunto, mas principalmente para fazer a pessoa que está ouvindo você falar digerir a ideia que você está tentando passar. Casada com a pausa, a ênfase serve para você destacar alguma parte da ideia que você está passando. Vai funcionar como um marca-textos. Olha só, essa parte é importante, lembre-se disso. Olha aqui, sente essa parte aqui. Podemos dizer que a pausa vai servir para uma coisa mais geral, para a ideia em si, e a ênfase para uma parte, uma palavra, um adjetivo, uma coisa mais específica do texto. O uso da pausa e da ênfase em um texto dramático, interpretado no teatro, ou num assunto explicado dentro de sala de aula, ou num discurso que você está fazendo, vai fazer com que aquilo que você está falando não fique reto, sem emoção nenhuma. Se você não usar a pausa e a ênfase, o seu texto vai ficar completamente sem emoção e monótono, as pessoas vão ficar entediadas de ouvir você falar. Então é muito importante que você brinque bastante com as pausas e com as ênfases. O seu texto vai ganhar um corpo, vai ganhar um ritmo. É como se você imaginasse que, se você não usar a pausa e a ênfase, o seu texto vai ficar numa linha reta. Agora, se você brincar bastante, o seu texto vai ganhar um corpo. Ele vai fazer curvas para cima, para baixo. Você vai conseguir fazer com que a plateia entenda quais são as partes mais importantes de tudo aquilo que você está falando. Eu comentei aqui sobre a velocidade da fala. Isso também é muito importante quando você está falando algum texto. Não adianta você falar muito rápido e correr o risco das pessoas não entenderem a ideia que você está passando. Porque você não está dando tempo para elas digerirem todo aquele assunto. 2, porque elas não conseguem entender o que é importante e o que elas podem não dar tanta importância naquilo. E 3, cair naquele limbo que eu já comentei de passar uma mensagem com muito ruído, sem que ela esteja clara. Fale devagar. Brinque bastante com as pausas e com as ênfases, porque as pessoas vão se encontrar melhor no texto e também vai fazer com que você não se perca, o que também é muito importante na comunicação. Quando você está usando as pausas corretamente, se você dá uma escorregada no seu texto, esquece, dá um branco ou se perde naquele discurso que você está lendo, você consegue simplesmente contornar o assunto voltando a olhar para o seu discurso ou repassando o texto na cabeça, dando aquela pausa. Agora, se desde o começo você está falando muito rápido, você precisa manter esse ritmo. E se você acaba escorregando, você vai precisar daquele tempo para relembrar o texto. E daí, todo mundo já vai ter entendido que você errou. A forma que eu uso para trabalhar as pausas e ênfases e peço para que os meus alunos façam a mesma coisa é rabiscar todo aquele texto que eu preciso falar. Colocar uma barra onde eu preciso dar uma pausa e fazer um risquinho embaixo, dar uma assinalada naquelas palavras que eu quero dar ênfase, entonar. Então a primeira coisa é pensar qual a ideia, o que eu quero transmitir com o meu texto. Depois, procurar no seu texto aquelas palavras que vão fechar e casar com a ideia que você quer passar, que você quer transmitir. Depois, colocar pausas naquelas ideias e perto daquelas ideias e dar ênfases nas palavras que você quer que as pessoas entendam, que as pessoas percebam. Eu sempre rabisco muito meu texto. Ele vive cheio de marcações e tudo mais. Meu texto é todo rabiscado. Eu não sei se está focando, meninas. Eu coloco as barras onde eu tenho que dar pausa nas ideias que eu quero transmitir com esse texto
e eu assinalo embaixo aquelas palavras que eu quero dar ênfase. Isso vai demorar um pouquinho de tempo, não é tão simples e nem tão fácil de fazer. Mas eu garanto para você que se você fizer esses rabiscos no seu texto, as pessoas com certeza vão entender muito melhor o assunto que você quer passar. Olha só como brincar com as pausas e com as ênfases pode dar um sentido completamente diferente para um mesmo texto. Eu vou usar o texto "O rei tinha uma jarra, dentro da jarra tinha uma aranha". E eu vou mudando as pausas e ênfases para denotar qual é a parte de importância do meu texto. E você vai ver a diferença. O rei tinha uma jarra, dentro da jarra tinha uma aranha. O rei tinha uma jarra, dentro da jarra tinha uma aranha. O rei tinha uma jarra, dentro da jarra tinha uma aranha. O rei tinha uma jarra, dentro da jarra tinha uma aranha. Outra coisa, e muitas pessoas podem discordar do que eu vou falar agora, é quando você vai falar um poema e você acaba se prendendo na rítmica que os versos impõem. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Lógico, isso vai depender do que o seu diretor ou a sua proposta de atuação pedir. Mas é sempre importante que você não caia nessa rítmica do poema, porque isso pode fazer com que você não transmita a emoção e a ideia que você deseja transmitir. Vamos imaginar que você está tentando explicar a teoria da relatividade pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. É um assunto bastante complexo e que você precisa que os seus ouvintes estejam bastante atentos. Não adianta você dominar todo o assunto do mundo e começar a jogar todas as ideias de uma forma muito rápida, sem elencar para essas pessoas quais são as partes mais importantes do assunto. Então brinque com as pausas e com as ênfases, que eu tenho certeza que as pessoas vão entender melhor e captar a ideia. A mesma coisa funciona para o teatro. Você está fazendo um monólogo de Hamlet. Está lá com um figurino de 10 mil reais, uma luz toda trabalhada e pensada para você, com o seu crânio na mão e começa a falar o seu texto. Ser ou não ser? Eis a questão. O monólogo do Hamlet tem muitas palavras complicadas. Sofrer na alma, as flechas da fortuna ultrajante. Se você falar muito rápido e não usar as pausas, não usar as ênfases, primeiro que pode correr o risco das pessoas não entenderem nada pela dificuldade que elas vão ter com as palavras por serem muito complicadas. E segundo, elas podem não entender nada porque você não está dando tempo para elas digerirem todo o assunto. Terceiro, você pode simplesmente se perder, como eu já falei, esquecer o seu texto e daí você vai ter que continuar e não vai ter tempo para lembrar do seu monólogo. Trabalhe, pratique muito, se prepare, anote as pausas, anote as ênfases que você quer dar no seu texto e tenha muito nítido, muito claro na sua cabeça qual é a ideia que você quer transmitir. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente aqui embaixo, vamos trocar ideia, eu quero interagir com você. Lembre-se, você aprendeu comigo e eu aprendi com você. Até uma próxima, tchau!